Desculpa, pessoal, só mais um minutinho que já vamos começar com a Lu, esperar ela só mandar a mensagem, o aceite dela para nós começarmos com o bate-papo. Oi, agora sim, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu Tudo. virar aqui para ver se dá para virar. Ah, dá. E eu virei por cá para deixar no suporte, não ficar segurando, né, cansando e tal. Peraí, deixa eu encaixar aqui. Só é ruim para ler, mas tirando isso. Sim, mas eu vou controlando aqui. Se tiver alguma pergunta fora das que eu já anotei, fora das que eu já tenho aqui para te fazer, a gente vai vendo e vai respondendo para o pessoal. Então, quero que para a gente começar assim logo de cara, quebrando o gelo, que tu me fale um pouquinho de você, de onde que você é, o que que você faz. A gente conversa bastante nos bastidores, né? Mas para o pessoal que está aqui saber quem que é a Lu e como que é a vida da Lu. Então, primeiramente é um prazer estar aqui, dizer que você é linda Obrigada. e estou muito feliz de estar participando dessa live com você, que eu acho que é a maneira que a gente tem de se conhecer um pouquinho, né? Claro, claro. Nessa pandemia acaba ficando todo mundo muito isolado. E é muito bom quando a gente pode conhecer pessoas, apesar de não ser da maneira que a gente gosta de abraçar, de beijar, mas é o que dá para fazer. A Lu mora no Rio de Janeiro, tem 45 anos, Uhum. e a Lu é a presidente do grupo, né, Miss Cadeirante. É um Uhum. grupo que começou em 2017, numa aula de ciências políticas, numa faculdade chamada Uniswan, em Campo Grande, onde Sim. eu tinha que ministrar aula para falar de pessoas com deficiência, que é um Uhum. assunto sempre muito difícil, né? Porque sempre parece uma reclamação, e é Uhum. um ônibus que não para, um load que você não recebe, alguém que para na sua vaga, e as pessoas não estavam muito dispostas a ouvir, né? Eu percebi que quando a gente falava de vamos fazer uma aula sobre pessoas com deficiência, era muito difícil, ninguém queria ouvir. Sim. E 80% do curso era homens. E homens gostam muito de mulheres. E homens gostam muito de mulheres lindas. E É. aí, junto com a Fernanda, a Luísa, a Leia, que hoje é a embaixadora do evento, eu falei que eu ia fazer um desfile de modas. E esse desfile de modas acabou. Depois eu fui pesquisar, não existia marca Miss Cadeirante, né? Aí eu Uhum. fui patentear nos cartórios de registro. E ali surgiu o Miss Cadeirante, graças a Deus, esse sucesso. Você é uma das nossas participantes Pois lindas é, do pois Brasil é. inteiro. Até comentando um pouquinho dessa situação, eu também tenho um pouco desse trabalho. Eu também tenho uma deficiência, né? Como eu já falei nas outras lives, e a gente está comentando aqui, e foi junto com uma pessoa que é muito importante para mim, a Renata, que eu sempre cito, que ela começou a me levar para sair daquela questão, né? De só nós sabermos o que é ser deficiente, como que é conviver, que não é um bicho sete cabeças, apesar das dificuldades, como eu brinco, né? E aí eu também comecei a palestrar, dar oficinas, né, nessa questão. Então tem um pouquinho dentro da sua ideia, né, do seu pensamento e da onde você está levando e por que ampliar o Miss Cadeirante para fora da sua cidade e para outras pessoas. Qual que é o intuito do Miss Então, porque o que é bom Cadeirante? a gente, o que é bom a gente tem que dividir, né? Eu não sou Uhum. egoísta. E eu acho lindo essa ideia, tanto que todas as participantes vão receber o título de Miss, né? Sim. Miss Cadeirante não é um título para uma. Uhum. Alguém vai ser a campeã do Uhum. Miss Cadeirante 2020. Mas Sim. todas as outras terão títulos honorários, né? Que são títulos de participação. Ou seja, se inscreveu a Miss. Uhum. E Miss Cadeirante é você olhar no espelho de manhã e ter orgulho da mulher linda e maravilhosa que você é. Uhum. Sabe? Você se amar, você ser feliz. Porque Uhum. dificuldades não são coisas só de pessoas com deficiência.
Dificuldades são coisas de pessoas. Uhum. E a gente não pode fazer a vitimização, que é uma coisa que eu detesto, sabe? Eu sou a Sim. pobre coitada, porque eu sou deficiente, que nada. Eu sou a feliz que posso usar o salto mais alto possível, porque eu não vou cair, sabe? Essa é um pouquinho da minha tristeza, por eu ser mais muletante do que cadeirante, eu não uso muito salto, mas a gente tem que também aceitar com a condição que a gente tem, né? E É tem isso que aí. tirar, como até uma prima mesmo que disse, a gente tem que valorizar o que a gente tem de melhor e dar uma disfarçadinha do que a gente não tem tão bom assim, né? Mas do restante a gente leva, né? É bem isso. E aí, esse ano, a gente ia fazer o Miss Cadeirante aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, Sim. porque sempre os concursos de Miss são no Teatro Municipal. E eu Uhum. nunca aceitei que fosse diferente das cadeirantes, né? Porque são Miss. A Sim. diferença é que são de carruagens, mas se o melhor teatro era esse, eu queria que fosse nesse o melhor teatro. E aí, de repente, veio a pandemia. E aí eu falei, caramba, eu comecei a perceber, né, que há 25 anos eu sou psicóloga, que algumas mulheres com deficiência, principalmente cadeirantes, elas estavam ficando muito deprimidas, porque não podiam sair. E quando você vê a televisão, a vontade que você tem é de se fechar dentro do seu quarto e não atender nenhum entregador, né? Ainda Parece que mais nessa poderia bater época, no né, que seu nós estamos porta. passando, né? Nessa época tá horrível. Se tu abrir, ligar a TV e pensar só no que diz na TV, tu não faz mais nada, né? Então, É bem assim. E é, aí eu fiquei muito preocupada com a saúde mental das mulheres, né? Porque o assunto era só a pandemia. Se você abrir o Facebook, além de políticas, umas de direitas, outras de esquerda, você só via a notícia de morreu com coronavírus. Inclusive, uma das nossas Miss, a Marina, né, ela veio a falecer de coronavírus. sim. Então, eu percebi que isso deu uma tristeza muito grande. E eu queria tirar um pouco o foco, não que não seja importante falar de coronavírus, Sim. mas não pode ser o único assunto. Aí eu, querendo tirar esse foco, eu decidi que eu ia ampliar o meu projeto para mulheres do país inteiro, que não Sim. seria só para as cariocas do Rio ou só para aquelas que pudessem vir, e que eu ia fazer um Miss Cadeirante online. E aí algumas pessoas falaram assim: ah, você acha que durante a pandemia vai dar certo? São 156 mulheres inscritas, 1,5 milhão de curtidas, mais votos do que o Big Brother. Ou seja, vocês são o maior sucesso do Brasil. Parabéns a todas. Cada um mais Quebraram louca, né? todas as audiências, né? E principalmente mudaram a história da É. mulher com deficiência. Vocês são um sucesso. Eu tenho muito orgulho de ter criado um dia e de ter tanta mulher linda. Eu não, graças a Deus, eu Uhum. não voto. Né? Tá entrando o pessoal aí, ó, a Carlinha, a Sim. Gil, o pessoal que sai no jornal, elas me ligam assim, sai no jornal, uma naturalidade, sabe? Sai no jornal hoje, ah, que legal. Sim, pois. Hoje eu falei com dois repórteres, um de Sorocaba e um de Minas, que vão Uhum. fazer entrevista com as Miss cadeirantes de lá, e queriam saber alguns detalhes, como começou. Isso é Uhum. muito bom, porque Sim. antigamente a gente era notícia só como a vítima. Hoje Uhum. nós somos as empoderadas, as lindas. Eu até é muito engraçado, porque eu aqui na minha cidade, eu também tenho essa militância muito grande, fora daqui também tudo, e até tem uma certa convivência com a mídia, vamos dizer assim, mais local. Mas é muito engraçado, porque hoje mesmo eu fui chamada por uma jornalista para fazer uma entrevista daqui uns dias para falar sobre ser Miss. Eu disse, eu sempre falei sobre muitos assuntos, menos ser Miss. Eu disse, olha só para que lado que está indo essa questão, porque é uma outra postura que também tu tem que se colocar, e a questão de se valorizar, né? O quanto é importante se dar o valor para si mesmo, né? E eu faço muita questão de quando as pessoas falam ser Miss. O que é ser Miss? Ser Miss é ser mulher. É se aceitar linda do jeito que você é, né? E porque há muito tempo nós éramos vistas como assexuadas. As pessoas olhavam para nós e não imaginavam que nós poderíamos ter vida sexual, ter vida amorosa, ter vida afetiva. E hoje, o número de homens que me ligam e falam assim: quem é aquela morena?
cara, você não pode passar o contato daquela mulher para mim. Eu tô apaixonado por aquela mulher. E isso é muito bom, porque eles não falam aquela cadeirante. Eles É, falam aquela mulher. E aí sim, você sai do contexto de ser um objeto, porque cadeira é objeto é. e mulher é pessoa. Inclusive, foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção em você mesmo, da postura que você leva como mulher e o físico também, porque às vezes a gente não se cuida, né? Não faz o que. Os cuidados, que é bom, que nem as pessoas me pedem, por que tu entrou no Miss Cadeirante? Além do meu objetivo de levar isso adiante e de mostrar para o Brasil e o mundo do quanto nós podemos trabalhar o ego, né? O ego é muito importante também, né? E de se cuidar, que isso faz muita diferença em tudo que tu vai fazer na sua vida, né? No seu dia a dia. Antes de tomar café, eu passo batom. Faço questão. Eu tenho um pouco de Assim, preguiça em algumas coisas, mas faz parte. algumas pessoas falam muito assim da beleza, né? Sim, E, por exemplo, eu sou bancária há 15 anos, agora consegui me aposentar porque eu fiquei completamente cadeirante. sim. Anteriormente eu andava como você, com uma bengala. Mas eu tenho 7 hernias de disco, uma na medula óssea, que eu perdi o movimento da perna direita. Uhum. E então, assim, a questão do trabalho, até para o trabalho, serão dadas vagas para pessoas com deficiência. Sim. Porém, serão dadas vagas para pessoas com deficiências bonitas, bem Uhum. arrumadas, bem preparadas. Então, não adianta só você ser deficiente e achar que você vai arrumar um emprego. Porque quando Sim. você chegar lá, vai ter 10 deficientes e deficientes bonitas. Sim. Deficientes com cultura, deficientes que fizeram uma faculdade, que fizeram uma pós. Então, há uma competição, porque antigamente, né, o deficiente ele era igual ao negro. Ele vivia segregado com medo de ser o que ele é. E Uhum. quando o negro foi lá e mostrou a cara, hoje a gente vê negro em todos os mercados de trabalho, advogado, médico. E Sim. a mesma coisa está acontecendo com a pessoa com deficiência. A Sabe? partir do momento que ela se aceitou, a gente vê deficiente em todos os setores da sociedade. Isso é muito bom. E isso me lembrou uma situação que eu estou passando agora, porque como eu trabalhei também, eu tenho formação em administração, tenho uma pós na área da neuro, mas eu também sou formada em dança, que era algo que eu sempre quis para mim e nunca coloquei minha deficiência como empecilho. E aí agora que eu estou procurando voltar no trabalho formal, né? Que eu por um tempo eu tentei trabalhar só com essa parte da cultura, da dança, o pessoal não me contrata porque eu estou com o currículo bom demais. Eu disse, nossa, É. não, tem a questão da crise, tem a questão da situação, mas como a gente vai atrás e busca, e agora passando por essa situação de não ser chamada, porque tem o currículo É bom boa demais demais. para a vaga. Não, fala se eu sou boa demais, mas eu aceito. Estou precisando, sou humilde. Só que Eu sou boa demais, mas não sou humilde. às vezes eles não chegam a dar essa oportunidade. Quem me dá essa oportunidade, eu digo, olha, deixa eu aceitar a vaga, depois a gente vai ver o que, que faz, como que evolui, se não evolui, porque temos que entender também o período que nós estamos passando, a situação que nós estamos passando, né? Eu tenho plena consciência disso tudo, mas é uma das questões que eu agora estou passando por essa dificuldade. Mas talvez seja por um aprendizado também de vida, né? Por que não? Uma E das você coisas é que. casada? Não, eu sou solteira, não tenho filhos, vivo ainda com meus Ainda? pais, na zona de Ainda. conforto. Não é casada ainda, não tem filhos ainda, não é Não, isso? não, não. E também foi por muito tempo uma opção de vida, que agora estou tirando esse preconceito, acho que talvez eu também tivesse comigo mesmo, e estou aberta para achar possíveis pretendentes, tudo, mas, né, tudo dentro do seu tempo. Não dá para fazer correndo e, né, qualquer coisa, porque não é qualquer coisa. Quem se dá o valor quer alguém que dê o valor também, né, da mesma forma, né? É. E que E seja tudo tem que ser um, feito um na hora crescimento certa, né? junto, né? É, Assim, primeiro eu fiz a faculdade, sim. aí depois que eu acabei a faculdade eu casei, aí Uhum. arrumei um emprego que eu pudesse dar uma qualidade de vida para o meu filho, Sim. né? Aí depois que eu consegui, aí eu tinha uma casa própria, um apartamento, Sim.
E aí eu tive filho. Eu tive filho com 35 anos. Eu tô com 45, meu Eu filho já tá estou com nessa 10. fase, mas tudo bem, né? Tudo dentro do seu tempo e não tem problemas. Para mim, não é tudo. Eu acho que tem um prazo para acontecer, não tem para acontecer as questões. Eu queria te perguntar sobre essa questão do Miss Cadeirante. Você está tendo bastante apoio? Fala para nós, ajuda, porque eu já passei por várias questões de eventos que eu organizo que tenho muito apoio, mas tem eventos que eu não tenho apoio. Aí também tem essa questão de todas as Miss que você está coordenando os grupos, cada uma com uma opinião, cada uma colocando e discutindo, falando o que concorda, o que não concorda. Então, na verdade, um evento, por mais que você atualmente esteja online, ele não foi só online, e só online não é pouco, né? Então, conta como que, quem que é a tua equipe para te ajudar a fazer tudo isso. Ah, então, eu tenho uma equipe maravilhosa, né? As Uhum. meninas que começaram estão comigo, que é a Fernanda, a Luísa, a Sim. Leia e a Thaisa, que me ajudam muito. Eu escrevo lá, elas mandam as imagens para eu colocar no Instagram e colocam Sim. lá os links nas páginas. Uhum. E algumas coisas realmente me aborrecem, né? Quando eu Uhum. comecei o MIS, eu comecei de alguma maneira, teve momentos assim que foram extremamente aborrecentes, porque eu preciso que as mulheres que estejam no MIS entendam que elas não estão concorrendo uma com a outra de forma a serem inimigas. Não é assim. Quem ganha é a causa. É, Quando eu digo quem vai ganhar o título é o que menos importa, porque na verdade toda a coletividade já ganhou. sim. Né? Quando você bate lá 1.100.000 curtidas dentro de uma página, não foi uma mulher sozinha que conseguiu. Aquela Sim. que conseguiu 5 tem a mesma importância do que aquela que conseguiu 50 e daquela que conseguiu 500. Porque Uhum. somando tudo, você muda os valores sociais. Sim. E aí, quando alguém não entende isso e quer ganhar de qualquer maneira, né, e geralmente não são as mulheres assim da nossa idade, são as meninas muito novas, elas Uhum. ainda não entenderam, né, a necessidade que é de fazer esse trabalho na construção de um pensamento. A Uhum. gente está mudando o pensamento de todo um Brasil em relação à pessoa com deficiência. Isso é muito mais importante do que uma coroa e um título, que Sim. alguém, obviamente, vai ganhar. Mas isso é uma coisa que, para mim, é ruim. Quando eu percebo que não é uma concorrência leal, sabe? Quando eu percebo que é, tipo assim, alguém me ligar para falar assim, ai, mas a minha colega fez isso, aquilo, que não é legal, porque se a gente se juntar, a gente tem muito mais força do que a gente tentar uma destruir a outra, Claro. sabe? E isso é muito normal. Eu já tive concursos que eu fiz, não só do MIS, né? Porque eu tenho uma agência de modelos, onde uma deficiente escondeu o vestido da outra. Sabe, o vestido que tinha um caimento, igual o modelo profissional mesmo de Fashion Week, que boicota. Eu Uhum. via isso, e a menina falou assim: olha, o vestido que você separou para mim, que ficou lindo, sumiu. Aí eu falei, como isso? E aí você procura nas roupas que eram para ser guardadas e alguém escondeu lá embaixo, que é para ela não ser tão bonita. E isso é uma coisa ruim, porque quando a gente trabalha o empoderamento, Sim. a nossa primeira vontade é de empoderar pessoas, Uhum. sabe? E a causa, infelizmente, você sabe, ela não é uma coisa muito como eu vou dizer, muito ligada. É assim, se o Miss Cadeirante é da Lu Fino, eu não vou elogiar, porque é da Sim. Lu, sabe? A escola de samba é da Ana Cláudia Monteiro, que é a minha amiga que tem a escola de samba que senta que eu empurro, o bloco. Não, é porque é da Ana Cláudia. Quando, na verdade, não é assim. Não é a escola da Ana Cláudia, não é o Miss da Lu. Somos nós juntas. Deveria E ser quando todo mundo trabalhado consegue junto, questão né? disso, Uma parceria, uma questão, até uma das questões, uma das discussões que aconteceu no grupo foi isso. E aí, não sei se o pessoal me interpretou bem, porque eu sou bem direta quando eu tenho que dizer as coisas. Que é isso que nós estamos mais lutando pela causa, para mostrar e abrir mais espaços. Os espaços já melhoraram muitos, mas ainda tem muitos espaços que ainda nós não conseguimos chegar como deveria se chegar.
Então, esse é o intuito do Miss Cadeirante, não, ao meu ver. E não, porque eu vou ganhar 200 votos, a outra vai ganhar 300, a outra vai ganhar 1 milhão, e porque eu sou a melhor, eu sou a mais bonita, e porque eu ganhei. Não, desde o dia que eu aceitei, tanto que eu aceitei teu convite de última hora, né? Porque eu disse, não, meu intuito, fiquei pensando, não é a estética, tem a estética, óbvio, né? Não vamos ser hipócritas, mas que tem essa causa, que é a minha causa que eu sempre lutei, porque outra questão que eu sempre digo nos lugares que eu vou, pessoal, vocês me olhem, talvez isso não sei se seja uma coisa errada, me olhem e me analisem pelo resultado que eu posso dar para vocês, e não por ser uma pessoa com deficiência, e principalmente na dança. Eles não vão chorar ou dar risada por ser uma pessoa com deficiência se apresentando, mas É. é porque se Acabou, tocou vocês ou não, né? Essa que é a intuito. acabou de entrar no grupo a professora Adriana Torres, que é a pessoa responsável por toda essa parte técnica de dança, né? Porque Sim, entre um desfile e outro, a gente faz sempre espetáculos de dança com artistas com deficiência sim, e sem deficiência. Porque se eu faço só um show onde eu só coloco deficientes, sim. isso não é inclusão, é segregação. E a Uhum. gente não está aqui para segregar ninguém, a gente está para incluir. Então a gente convida as academias de dança tradicional do Rio de Janeiro, com coreografias lindíssimas, com balé clássico, e a gente convida também as pessoas com deficiência para se apresentarem. Sim. Que, na verdade, quando você aplaude, e eu sou muito rigorosa, eu faço uma análise junto com a Adriana, a gente primeiro vai às instituições e a gente vê aquela pessoa dançando. Se ela não dançar bem, se ela não der espetáculo, ela não dança no Miss Cadeirante, ela não dança no Miss Down, ela não dança em nenhum espetáculo que a Sim. gente faz. A gente só leva para o palco os melhores artistas do Rio de Janeiro, por exemplo, com deficiência. Por quê? Quando você aplaude uma pessoa que foi ali, que nunca sambou, que não tem perna, que não gosta de samba, você bota o cara para sambar, Uhum. e aí você aplaude o samba que foi horrível, você não está aplaudindo o artista, você está É. aplaudindo a deficiente. E não é Uhum. isso que a gente trabalha. A gente faz essa análise irrigorosa, sabe? A gente vai, a gente vê, a gente pede o vídeo, aí eu falo, Adriana, o que que você acha? Lu, dançou bem? Aí a gente leva. Sim. Como é um concurso tradicional, a gente só leva para Sim. dançar se for muito bom. Mas ele é deficiente, e daí? É. Só porque ele é deficiente, qualquer coisinha tá bom? A gente não trabalha com qualquer coisinha tá bom. E o preparo para isso, né? Porque eu estou há 12 anos no meio no mundo da dança e é o que eu sempre digo, eu quero estar no palco se eu estiver preparada. Claro, dá Sim. para tu entender que existe iniciantes, intermediários, avançados, isso dá, mas não é qualquer coisa que eu vou levar para o palco. E se eu for para levar para qualquer coisa, eu nem quero entrar. Eu sou uma pessoa que me cobro muito, mas assim, eu vejo assim, e outra que eu vejo agora já abrindo para esse meio, como eu monto espetáculos grandes com uma equipe muito boa, como profissionais, as pessoas que aceitam, muitas vezes elas não querem o trabalho de ensaiar, de se preparar, de fazer, porque não é só tu estar no palco lá e ganhando os louros, como eu brinco, né? E que palmas que tu está recebendo quando tu não está preparado, né? E aí eu cobro dessa questão, então as pessoas não veem isso com bons olhos. E outra questão que eu vejo de pessoas que colocam, sim, pessoas com deficiência, mas não só deficiente, no palco para se aproveitar em cima daquela situação, que eu acho Sim. horrível. E aí tu vê que Uma a das pessoa. coisas que me incomoda muito, e eu não sei se incomoda você, Sim, é assim, eu danço com a Adriana, eu danço com a Margarete e eu sou porta-bandeira do Lincoln. Eu também sou porta-bandeira de uma escola de samba, de duas, na verdade, outra fora do Brasil. E uma das coisas que mais me incomoda uhum, é quando a gente vai dançar, eu danço sempre em dupla com alguém, sim, ou em trio, com uma escola, ou enfim, com uma coletividade. E aí, quando acaba a dança, as pessoas vêm lá e me chamam para tirar foto. uhum, Como se aquela pessoa que dançou comigo, ela não estivesse ali. sim, Isso é uma coisa que me incomoda, porque eu não dancei sozinha, sim, né? E eu não sou professora de dança, não sou coreógrafa. Eu uhum, dancei uma coreografia feita pelo Lincoln, feita pela Adriana, feita pela Margarete. uhum,
Então, quando essa pessoa vai e me chama para foto, ela está me chamando porque eu sou deficiente, não porque Sim. eu sou bailarina. Porque Uhum. se ela fosse chamar a bailarina, ela ia chamar nós duas. Isso é uma Sim. coisa que me incomoda, Chamar o grupo. sabe? Ai, É. a Lu vem aqui e dança. Não, a Lu não dançou. Eu falo assim, vem, Adriana. Eu não dancei sozinha. Vem aqui, fica aqui na foto. Ó, ela que é a Uhum. coreógrafa, tá? Com E deixo certeza. bem claro, porque É o que eu isso é uma faço coisa que... também. Eu destaco muito se é um grupo, se é em dupla, todo mundo, e dou os créditos para quem criou. Não foi só eu, ou não, né? E outra questão que eu passei agora, que você me lembrou, até para ilustrar, uma vez eu fui num baile, e aí a forma de tu receber era passando o chapéu. Ótimo, né? É uma das formas da gente ser visto e de ter essa parte, o retorno financeiro. Porém, duas pessoas me deram um valor pela coitadinha. Aquilo lá, eu me invadeto, como eu brinco, né? E aí eu disse, não, eles pode ficar para você, porque eu disse, eu não preciso de esmola. Eu preciso ser reconhecida, sim, profissionalmente, financeiramente, pelo meu trabalho, mas não porque tu ficou com pena de eu ser deficiente e estar fazendo. Até num dos bailes tinha um mestre de cerimônia, ele falou: Ah, esse senhor, que era quem estava dançando comigo, faz até isso. Eu disse: O que é até isso? Né? Eu não peguei o microfone para não ficar feio, mas o que é o até isso? Para tu ver a ideia que às vezes algumas pessoas ainda têm. E é esses lugares que eu quero atingir, sabe? Chegar, que eu ainda não conseguia chegar, educar, mostrar para essas pessoas que se aquele senhor estava dançando comigo, ele me preparou, mas eu também fiz a minha parte, eu também estava lá como uma profissional. E até isso, o que é o até isso, né? Como eu brinco, né? Que as pessoas falam. Mas em compensação também é uma coisa, né? Ela é Sim. tão bonitinha, né? É, Aí, mas ele foi só tá. para ilustrar, né? Porque, ai, bonitinha, coitadinha, você trabalha, você estuda, eu brinco com as pessoas, para mim, eu não caio do céu, né? Para Eu falo que eu chegar. não sou bonitinha, eu sou bonita. Né? Eu não sou bonitinha, eu sou bonita. É, bem isso. Numa outra E a gente apresentação. acaba recebendo muito preconceito. Há uns 2 anos atrás, eu estava fazendo um estágio no Sim. Juizado Especial Criminal aqui no Rio de Janeiro. Uhum. E aí foi uma coisa assim, muito chocante para mim, sabe? Eu tinha descido meu carro, aberto a cadeira e estava indo para o elevador. Aí veio duas advogadas lindíssimas, sabe? Escultural, aquela coisa de maletinha na mão. Sim. E elas andaram, claro, muito mais rápido do que eu, foram na minha frente, apertaram o botãozinho do elevador e subiram. E Uhum. eu indo pro elevador, ninguém me esperou, ninguém abriu. E eu fiquei lá. E elas subiram. E aí eu achei assim, sabe? Tipo, é uma deficiente, sei. E naquela audiência eu era conciliadora do juiz. Uhum. E quando elas chegaram com os clientes que elas deram de cara comigo como conciliadora, elas falaram: Boa tarde, doutora. Eu Uhum. falei: Boa tarde, vocês estão bem? E uma Cai olhou o para a queixo, né? outra, Como eu brinco, tipo, né? Fica. As pessoas. Outra questão que eu passo também pela situação, eu dou aula de dança, mas nem sempre eu dou aula só para pessoas com deficiência, porque não é esse meu intuito, não é só atingir esse público, né? E aí as pessoas também se surpreendem. Esse pessoal, eu sou formada, né? E aí eu vou ter que adaptar para diversos públicos. O meu corpo talvez não faça dentro do que, não sei o que é o padrão, né? Porque hoje em dia o padrão tá tão e nem existe um padrão. Eu tenho que ensinar você a dançar, não importa como que é o meu corpo, né? E eu tenho que te passar bem, te ensinar bem. E aí eles ficam também admirados, mas depois eles se surpreendem tantos, que o pessoal ainda quer acabar trabalhando comigo, sabe? Virando meus parceiros. É muito bom, bacana ver as pessoas que depois me procuram em cima de ter se surpreendido com o resultado, né? Primeiro a deficiente, depois venda profissional, e aí depois querendo fazer parceria, porque vê que tem condição, sabe? Que a pessoa está capacitada para o objetivo que foi lá desempenhar, né? É muito interessante. Deixa eu ver que tem uma é, pergunta. o que você está falando é muito importante. Ó, acabou de entrar Caio Souza, É, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB. Um né? beijo. Adriana Torres também está aí. E o que você está falando é muito importante, porque eu tenho uma preocupação muito grande
com a pessoa com deficiência quando ela romantiza, Sim. sabe? Ela vive numa dificuldade e ela não vê que ela precisa sair daquele patamar de dificuldade. Sim. Dificuldade todo mundo tem. Dificuldade é inerente da pessoa, independente de ser deficiente ou não. Só que a gente vai ter um pouco mais de dificuldades para algumas coisas, mas a gente acaba tendo um pouco mais de vantagem. Eu, pelo menos, eu li todos os livros de Poliana, tenho complexo de Poliana e consigo ver a vida pelo lado bom. Por exemplo, a maioria das pessoas com deficiência, ela acaba tendo um LOAS, que é um benefício assistencial, na Sim. pior das hipóteses. Que é uma das questões que eu ia te questionar agora. Então, querendo ou não, ela acaba tendo um benefício que dá a ela a possibilidade, às vezes, de não ter que trabalhar. Sim. Então, se você já tem aquele benefício, use o seu tempo para estudar. Você tem o benefício hoje, mas não precisa viver com ele pro resto da vida. Sabe? E deixa eu beber uma aguinha que eu peguei a Sim, eu também estou aqui com a minha água. Então, uma das coisas que eu vejo e que muito me aborrece é que eu vejo algumas pessoas com deficiência romantizando a vida difícil que leva, batendo no peito e falando assim, eu sou guerreira. Guerreiro não aceita a situação quando não é boa. Guerreiro luta para mudar, Sim. sabe? Se você mora num lugar que não tem acessibilidade, luta para não morar lá pro resto da vida. Vai ser difícil sair do contexto, porque para uma pessoa sem deficiência já é difícil. Para a gente vai ser um pouco mais difícil. Sim. Mas você já tem tempo. Muitas vezes você já tem salário. Então, assim, e como é que faz isso, Lu? É muito fácil você falar. Não, isso não é muito fácil falar. É muito fácil eu te dizer como eu fiz. Eu nasci numa favela chamada Jardim Maravilha, dentro de uma comunidade. O meu pai morreu na praia vendendo picolé. E todas as oportunidades que eu tive na vida foi por ser deficiente. Sim. Eu ganhei a minha bolsa de estudo porque eu era atleta deficiente da Faculdade Gama Filho. Então, quando era para ser ruim, eu fiz ficar bom. Muitas vezes eu ouvi você e a outra Miss falando sobre a cadeira de rodas, que vocês não gostam que toque. Isso. Pior do que alguém tocar na sua cadeira é alguém te pegar no colo. Sim. Muitas vezes, para eu ir para a faculdade, há 20 anos atrás, alguém me pegava no colo para me botar dentro do ônibus, porque eu não consigo subir o degrau. Eu também passei por essa situação várias vezes. Era humilhante? Era. Mas eu tolerei aquela humilhação, porque eu tinha um objetivo muito maior, que era sair do lugar que eu vivia, que era um lugar de extrema miserabilidade, conquistar um emprego melhor e ter a graduação que sempre foi o meu sonho. Então, eu acabei permitindo aqueles toques que nenhuma cadeirante gosta. Você quer ir e vir sozinha, mas tem locais... Por exemplo, hoje eu faço parte da coordenação técnica do Sambódromo. Não existe nenhum camarote na Marquês de Sapucaí adaptado para pessoa com deficiência. E eu preciso essa é uma vontade que eu tenho muito de conhecer o carnaval. Eu aqui na minha cidade já danço, já fazemos os cortejos, isso que Caxias do Sul é uma cidade ainda um pouco fechada para essa situação. Mas eu faço carnaval aqui, mas o meu sonho é um dia de sambar no Rio de Janeiro. Estar no Rio de Janeiro. Vamos fazer esse convite. Estar no Rio a gente tinha várias vezes, mas né, de estar na Sapucaí ou em outro ambiente que leve o carnaval. Pode continuar. Então, e aí é muito complicado porque algumas pessoas falam assim, você aceita com que alguém, por exemplo, quando eu chego, esse ano eu fui para o camarote do governador do estado do Rio de Janeiro. Sim. Eu era repórter, né, de uma TV e eu peguei esse trabalho durante o carnaval e eu falei assim, eu quero entrevistar o governador do estado do Rio de Janeiro para ele dizer o que ele acha da inclusão da pessoa com deficiência dentro do carnaval. Aí o primeiro obstáculo, alguém falou assim, você não vai conseguir entrar porque o camarote é super fechado. Falei, peraí que eu vou acionar meus contatos, consegui a pulseirinha. E aí o camarote do governador era no terceiro andar. Só tinha escada. Lindo, uma escadaria vermelha, aquela coisa de ponta. E aí quando eu consegui, eu falei com os seguranças que estavam lá embaixo assim, boa noite, boa noite. Você já pegou uma mulher bonita hoje no colo? Um olhou para a cara do outro, eram uns 8 homens. E daqui a pouco eu subi de Cleópatra, com meu marido ajudando. E eu fui para o camarote, que era no terceiro andar.
E quando eu cheguei, fiquei assim, esperando, porque o governador estava dando entrevista para outras repórteres. E quando foi a minha oportunidade de falar, quando ele me viu cadeirante, a primeira coisa que ele falou foi: como você subiu? Aí eu falei: você contratou seguranças muito fortes. Eles me trouxeram, nunca me senti tão Cleópatra. E aí ele, muito preocupado, ele falou: ano que vem, quando você voltar, a gente vai ter um elevador. Eu E peço mudou? desculpas, isso não vai mais acontecer. E ele conseguiu entender o que eu estava falando, fazendo ali. Porque tem certas situações que, se eu ficar lá embaixo, fazer um protesto, gravar na internet, botar: olha, eu não consegui subir, não tinha acessibilidade, não era o que eu tinha que fazer ali. Eu tinha que aceitar aquela situação para que ele visse a minha dificuldade de estar ali, junto com todos os outros repórteres andantes, e ele veio direto a mim e perguntou: como você subiu? Sabe? Então, muitas vezes, você tem que aceitar essa situação que para a gente é extremamente humilhante para se fazer presente dentro daquele contexto. Porque só tinha eu de cadeirantes dentro daquele local. Com certeza, qualquer uma outra ia dizer: no colo eu não vou subir. Sim. Era ruim? Era. Mas Claro. lutar por uma causa e se fazer vista por um governador de um estado, para mim foi muito maior do que dizer: não subo. Sim. Sabe? Subia. E ano Ah, que eu vem, passo também governador, por ano várias. que vem eu vou Vai ter cobrar que elevador ou vai não? ter acessibilidade. Ah, que bom! Porque a primeira vez que eu fui para o Rio, eu brinco, né? Que todo mundo quer ir para Disney, eu com 15 anos quis ir para o Rio de Janeiro. Aí eu não consegui chegar no Cristo lá em cima por falta de acessibilidade, mas fui até onde dava. Fui nos outros pontos. A segunda vez que eu fui tinha acessibilidade, mas cheguei em cima da hora do horário e aí eu não consegui também. Você acha que o Cristo Redentor tem uma coisa contra mim? Mas eu fui para o Campeonato Brasileiro de Basquete, que eu fiquei em Niterói, com 20 dias aí com toda a nossa equipe, porque também né, faz um trabalho maravilhoso, tem uma associação, eu e essa Renata, a gente montou, faz 22 anos que a gente está junto, uma associação que trabalha através do esporte, cultura e lazer, e não dando tudo na mão, fazendo a pessoa ir atrás, correndo, e também minha vida, que nem você falou das dificuldades, a minha primeira graduação, eu chegava na porta da biblioteca, não conseguia entrar. Depois eu entrava e não conseguia acessar os livros. Depois, e tudo foi mudando, foi indo atrás. Hoje, se boa parte da nossa universidade é acessível, é graças a não ter baixado a cabeça, mas ter enfrentado. Ou quando a aula era no quarto andar e não tinha elevador, que toda a turma descia, mas eles não organizavam isso antes de começar a disciplina. Era no dia, então todo o transtorno para mim e para as pessoas. Então parecia que eu estava pedindo, implorando por uma coisa, né? Então hoje já está muito melhor. Ou quando tu chega que o elevador está estragado por falta de manutenção, né? Porque tu passa por N situações em alguns lugares, né? Então, nós hoje somos mulheres guerreiras, né? Somos. Nós estamos mudando uma história. E as primeiras mulheres, enfim, as primeiros empreendedores serão aqueles que vão dar o seu sangue. Hoje Sim. eu sei que eu, a Lu aqui lutando, você lutando aí no seu estado, nós vamos estar mudando todo um contexto Sim. social. Porém, toda mudança, ela é difícil, não é um Sim. processo fácil. Então, hoje a gente sabe que está dando o nosso sangue para que no futuro outras mulheres não tenham a dificuldade. E o que você falou é extremamente importante, que você não conseguia entrar na biblioteca, mas você não trancou a sua faculdade por causa É. disso. Sabe? Viajar também, que eu gosto Sempre a muito. gente vai ter dificuldade. Sim. Eu gosto muito de frisar, não é só pessoas com deficiência que têm Não, dificuldade. A todos. pessoa obesa, ela tem dificuldade. A pessoa que mora na comunidade, ela tem um olhar diferenciado para ela. Então, Sim. quando você para a sua vida, você deixa de fazer alguma coisa porque é difícil, e aí? A gente não tem que achar que é difícil paralisar, pelo contrário. A gente vai ter que lutar, a gente se aborrece, não vou dizer para você que não é aborrecente, porque Sim. é, né? Alguém vai ter que durante a minha faculdade, eu tive muita dificuldade para conseguir uma vaga para estacionar meu carro. Sim. E quando eu conseguia, vinha pessoas que não eram deficientes e É, paravam o carro naquela vaga. com certeza. E aí, E o que aí que eu tu ouve faço? das Eu sou pessoas, rebelde, né?
Sim. Eu pego meu carro, travo a pessoa e deixo ela lá travada. Aí quando alguém fala assim, eu quero sair, aí me dá vontade de ir no banheiro. Mas deficiente para ir no banheiro demora, né? Aí eu fico. Aí, Eu já quer dar a fiz chave? isso Eu falo, também. é tudo na mão, não tem nada embaixo, você não vai conseguir. Porque é uma Sim. maneira que você tem de mostrar à pessoa que Uhum. o que ela está fazendo não é legal para você. Porque eu Sim. tenho que esperar. E é muito importante a gente dizer por que a gente briga pelas vagas. Porque as pessoas falam, eu quero essa vaga e não explica por quê. Por exemplo, Sim. quando eu saio do carro, eu preciso de um recuo para tirar minha cadeira. Uhum. A vaga convencional, ela não tem esse recuo. Então, se eu for colocar na vaga convencional, como é que eu vou fazer? Eu vou sair da cadeira por cima do carro? Eu É. preciso daquela zebrinha, que não é lugar de colocar moto, pelo amor de Deus, É, e nem carro, sabe? né? Porque tem gente que faz assim, ai, não tô na vaga de deficiente, mas tô bem na zebrinha, né? Então, aí adiantou nada, né? Então, são essas pequenas coisas, né, que a gente está acostumada a trabalhar todos os dias, que não dá para trabalhar também sozinho, né? Uhum. Muitas pessoas falam comigo assim, deixa para lá. Eu não sou guerreiro cansado que deixa para lá. Eu ainda Sim, tenho estrutura para tentar fazer uma coisa diferente, né? Como a gente estava falando do Miss Cadeirante. Através do projeto Miss Cadeirante hoje, a gente está conseguindo, numa parceria com a OAB, com a LPV, com o CAPES da UERJ, ou seja, uhum. olha o nome das instituições que eu estou falando. Sim, Através de todo esse sucesso que se tornou o Miss Cadeirante, levar cestas básicas para pessoas com deficiências que uhum. estão numa situação que elas não conseguem sair de casa. E é um Sim, trabalho extremamente difícil, porque não se trata só de conseguir a cesta. Porque se ela tivesse a grana para pegar a cesta na minha casa, ela nem precisava, sim. sabe? A grana para vir de Uber. Além de Uhum. conseguir a cesta, a gente tem que ir à casa dessas pessoas. Sim. E aí você chega lá na casa da pessoa, você vê aquela alegria estampada, e eu deixo muito claro: nós estamos fazendo essa política assistencialista porque estamos numa pandemia. A Uhum. nossa ideia não é essa. No futuro, nós não vamos estar aqui dando cesta básica. Quem Filhotes, quer o filhotes. filhinho? Quem quer? Quem quer, É o apresenta para filho, é nós. o filho. Oi, tudo bom? Então, eu deixo muito claro para essas meninas que hoje a gente está fazendo porque se trata de uma pandemia, Sim. mas que não é porque é deficiente que tem que viver de cesta básica. Não, Pode viver do seu próprio trabalho, tem que, sabe? na minha Nós já visão, eu tivemos acho que tem aprendizado com que ser, tetraplégicos. tem que ser, se sustentar com o próprio trabalho, não vivendo de Sim, doações e outras questões. Se precisa por um período, beleza. sim. Mas depois isso tem que mudar, sabe? Não tem que ficar nessa situação. O pessoal está comentando aqui das dificuldades também que eles passam. Uma outra menina que diz, um menino que diz que se você andasse era de parar a rua, tudo, mas mesmo não andando, para a rua igual pela beleza, né? A Lu chama a atenção de todo mundo em qualquer situação. Obrigada. E eu queria aproveitar dentro desse assunto, que eu acho que também, para não se estender demais e também deixar fazer tuas questões, mais umas perguntas que dentro desse nosso assunto da política, pode ser? Bem rapidinho, para você Pode, vai claro. falando da empregabilidade para pessoas com deficiência. O que, que você pensa sobre isso? Como que você acha, tanto da parte dos deficientes quanto do empregador? Então, eu acho que tem que ter a política pública, sim, porque ainda vivemos num país preconceituoso, Uhum, tá? E as coisas estão mudando muito, uhum, né? Mas uma vez, numa aula de ciências políticas, um professor ele falou para mim que era completamente contrário às uhum, cotas, seja para deficiente, seja para negro, porque as pessoas têm que ser colocadas no mercado de trabalho pelo seu talento e uhum, não por cotas. E aí eu falei com ele, professor, vamos lá. Levanta fulana, era uma loura linda, estonteante. Levanta fulana, uma morena maravilhosa. Aí eu uhum. falei, agora eu. Nós três. Se tiver uma vaga para trabalhar no banco, como eu trabalhei a vida inteira, qual a possibilidade de ser eu se não for pela lei de cotas? Uhum. Aí É, ele falou: bem, eu mudei de opinião a respeito à lei de cota. Realmente tem que ter a lei de cota, porque o empregador, a maioria dos empregadores, não nos oportunizaria. não. Depois que veio a lei de cotas, a gente conseguiu entrar dentro do mercado de trabalho
e mostrar que nós temos potencialidades. Porém, é o que eu falo sempre, você tem que ir pela lei de cota, mas desenvolver o seu trabalho Sim. como um trabalhador de forma convencional. Sim. Dores a gente sente, dificuldades a gente sente. Eu tenho a síndrome que eu falo com as minhas cadeirantes aqui, elas falam que eu sou muito rígida, a síndrome do 40 minutos. Eu levo 40 minutos a mais do que o meu marido para fazer qualquer coisa. Sim. Então, eu sei que eu levo 40 minutos para sair do carro. Se eu pego no trabalho às 8, eu não posso sair de casa, mesmo sendo próximo, meia hora antes. Eu prefiro sair uma hora antes e ficar esperando abrir o estacionamento. Porque se o pneu do meu carro furar, eu não posso descer. Sim. Alguém vai ter que me ajudar. Se estiver chovendo e não tiver ninguém na rua, eu vou ter que esperar alguém para abrir o portão do estacionamento para eu entrar. Então, eu acabo demorando um pouco mais que outras pessoas para fazer alguma função. Sim. E eu não posso usar isso como muleta. Eu não consigo desempenhar a minha função porque eu sou deficiente. Então, eu vou ter que fazer o quê? Fazer estratégias para que eu possa desempenhar as minhas funções tão bem quanto as outras não deficientes. Para ter a equiparidade de trabalho, sabe? Dizer assim, gente, mas eu não consigo porque eu sou deficiente. Esse pensamento é que não permite a contratação de mais pessoas com deficiência. A gente tem que usar as nossas potencialidades. Claro que nós vamos ter dificuldade. Mas se demora um pouquinho a se arrumar, acorda mais cedo. Sim. Sabe? Eu trabalho Todo dia 18 chegar anos. atrasado porque é deficiente não rola. Sim. Eu trabalho 18 anos na área administrativa também e já vi esse lado das pessoas se aproveitarem de chegar atrasado ou um dia que chove. A gente sabe que dia que chove é mais complicado, mas para a parte externa também ninguém pode fazer milagre, não adianta, né? Então tu tem que se organizar, aceitar a sua situação, mas não chegar atrasado porque choveu ou por N motivos. E também pela situação que eu fui mostrando meu trabalho e na hora, bem isso que você disse, na hora de dar oportunidade, que surgiu vagas novas, houve rodízio, novos recrutamentos, para quem que eles deram oportunidade? Para alguém que não tinha deficiência, e não eu que tinha que deficiência, né? Então, do quanto a gente também tem que se colocar e se impor na situação de mostrar que eu estou desempenhando da mesma forma que outra pessoa, só numa condição um pouco diferenciada. Se eu tenho a qualidade, por que ela pode ser colocada? E não quero ser colocada num patamar de, mas ela não consegue executar, porque a gente não pode, e eu friso muito isso, principalmente quando eu faço palestras, preguiça e deficiência são coisas diferentes. Sim. Nós somos deficientes, nós não somos preguiçosos. Sabe? Algumas vezes, assim, a gente percebe as pessoas dizerem assim, mas eu não consigo porque eu sou deficiente. E nem tentou. Tenta, faz diferente, dá o seu melhor. Sabe? Uma vez eu ganhei uma bolsa de estudo para fazer educação física. Olha, eu achei que para fazer educação física, o mercado de trabalho para mim seria muito ruim. Né? Porque, imagina numa academia, ficaria bem complicado. Então, eu falei, isso não dá. Mas dava para estudar psicologia, porque aí é um patamar de igualdade, eu só preciso sentar e ouvir. Não que uma pessoa com deficiência não possa ser um profissional de educação física. Só que é um pouco mais complicado. Pelo menos eu, como não tinha um amplo conhecimento, achei. E acabei me equiparando numa outra área que eu achei que eu teria mais sucesso, sabe? E também gostos, né? Porque talvez você pensou na educação física, mas depois viu que você gosta mais do lado da psicologia, né? Então, também tem essa questão, né? Na verdade, hoje eu sou apaixonada pelo direito, sabe? Eu sou completamente pelo direito penal. Uma outra questão que eu queria te perguntar do benefício, o que você pensa, e também está em debate, eu não sei se já foi definido o 13º, né, que estavam avaliando para o BPC. O que você acha? Tem que acontecer? Eu penso que, assim, se todo mundo tem, o direito tem que ser igual também para nós. Mas, né, o que você pensa sobre essa situação? Não, eu acho que tem que ter o benefício, né? Só não acho que você tem que receber ele para sempre. Não. Eu acho que você tem que ter essa ajuda assistencial até que você possa se reerguer, sabe? E eu acho que se tem a possibilidade de ter um 13º, até para que você tenha, né, mais facilidade de compra de algumas coisas para você. Por exemplo, um 13º de um benefício, de um salário.
seria no Natal onde você trocaria a sua cadeira de rodas. Por Isso. exemplo, se for uma pessoa cadeirante. Uhum. Porque a gente sabe que aquela rotatividade da cadeira acaba destruindo. Sim. Então, assim, se há esse dinheiro em caixa para fazer, por que não fazer? Né? Eu acho que sim, que a gente tem que ter, e que o benefício é importante, porque nós temos muitas pessoas com deficiência ainda vivendo abaixo da linha da pobreza, e é de extrema necessidade. Eu conheço famílias que vivem exclusivamente do benefício, e a gente não Sim. está falando de deficiência física. A Não. deficiência intelectual, ela é muito difícil. Sim. Né? Até para o deficiente intelectual estudar, se emancipar, existem pessoas, infelizmente, que viverão durante muito mais tempo do que nós, pessoas com deficiência, com essa mente que temos, né, de Sim. colocar todo mundo no mercado de trabalho, vão precisar, que são as deficiências mais severas. Então, para esses casos, é extremamente necessário, sim, que tenha o benefício. E eu, na verdade, eu nunca quis, porque como eu sempre tive uma renda, eu disse que eu não precisava, e graças a Deus eu também venho de uma família que pôde me dar condições de ir atrás do restante, né? Então também dá para a gente tem que agradecer. Mas hoje que eu estou nessa situação que eu estou à procura, eu disse por que eu não utilizei quando eu podia, né? Que também é uma questão se Eu pensar. acho, amiga, que se você tivesse recebido o benefício, você não seria a mulher que você é hoje. Você Isso, teria se pois é. acomodado naquele Uhum. salário, achado que estava bom e não teria saído dessa linha, porque a comodidade é uma coisa, né, bem ruim para nós que somos deficientes. Na verdade, a Sim. comodidade é ruim para qualquer ser humano. Então, você sabia que você não tinha grana e você queria ter um bom emprego, então você foi estudar, você entrou no laboratório de informática que você não conseguia, você queria ler os Sim. livros que você não tinha acesso. Então, eu acho que Viajei foi vários, motivacional para você. viajei a vários países fora do Brasil e no Brasil, com todas as situações, e com todas essas situações até não ganhando grandes valores, mas me organizando para realizar o que eu queria, né? E uma outra questão, que você acha da acessibilidade hoje no Brasil e no mundo? Como que está? Nos lugares que você Então, conhece? eu tive a oportunidade de viajar bastante pelo Brasil, né? E eu trabalhei no recrutamento de RH de uma empresa que eu tinha bastante viagens. E eu posso te dizer que de alguns anos para cá eu vejo uma melhora muito grande. Eu Sim. acho que é exatamente isso, né? Uhum. Como o que a gente falou no início. A pessoa com deficiência, ela não é mais reclusa de um quarto de uma sala e ela não é mais refém de uma TV. Sim. Ela está indo à rua, ela está se emancipando, ela está ganhando voz. Uma vez eu fui numa casa de show, e essa história eu nunca esqueço. Eu cheguei e falei pro dono assim: tem um banheiro com acessibilidade? Ele falou assim: a minha casa está aberta há 5 anos, você é a primeira pessoa com deficiência que vem aqui. É. E ele falou assim: quando você voltar mês que vem, vai ter um banheiro. E quando eu voltei, tinha um banheiro acessível com espelho, e o espelho regulado na altura da cadeira, né? Porque geralmente o espelho é no alto, como se a gente fosse ficar em pé para olhar o espelho. Sim. E foi bacana, porque ele falou assim: eu fiz a casa de show e nunca um deficiente veio. Uhum. E a partir do momento em que eu fui, ele realmente percebeu a minha. Ele falou: você vai embora, né? Eu falei: vou, porque eu quero tomar meu chopp. Mas eu também Ah. quero ir ao banheiro. E quando ele percebeu que eu não conseguiria ir ao banheiro, ele ficou muito chateado e falou assim: olha, hoje você não vai nem pagar a conta. Eu falei: não, eu não vim aqui te pedir desconto, eu vim te cobrar um direito. Porque, na verdade, é a lei que diz que eu tenho direito de ir ao banheiro. Isso Né? é uma coisa que um pouco me incomoda, porque não é por falta de informação, né? As pessoas, principalmente quem tem uma empresa, ela sabe dessas leis. Por que que não coloca em prática antes de nós chegarmos, antes de exigir, sabe? Eu não sei o que que falta nisso, Eu acho porque que falta sanção, né? Porque existe excelentes leis, mas qual é a punição para quem não faz? São é, mínimas. Você precisa fazer uma denúncia, você precisa procurar o Ministério Público, e aí as pessoas ficam naquele, deixa para lá, vai me cansar, eu não deixo para lá, sabe? E assim, também, em 2018 eu tive a oportunidade de ir com a minha escola de samba para a Inglaterra, e eu tinha uma visão muito de briga no Brasil, sabe, por causa de tudo. E eu fui para uma estação de trem chamada Piccadilly, que é onde ficam os grandes castelos.
Sim. E quando eu cheguei, o rapaz disse: Olha, você vai ter que soltar na próxima estação, que é Green Verde, e voltar, porque nessa estação só tem escada. Não tem rampa e não tem Claro, elevador. claro. É. Aí eu falei: Você tá brincando? Ele disse: Não, aqui não tem, você vai ter que soltar na próxima. Eu fiquei me imaginando, aqui no Rio a gente chama Bangu Campo Grande, que são as estações Sim. aqui bem de subúrbio, né? Uhum. E na Inglaterra a gente tem essas dificuldades. Sim. Quer dizer, então a questão de acessibilidade não é um problema só do Brasil, Não. é um problema do mundo, Alguns sabe? problemas não são só problemas do Brasil, é do mundo também. Eu também estive em Portugal, estive em Nova York, Buenos Aires. Tem partes que estão mais evoluídas, talvez que nós tem, mas tem problemas que acontecem em qualquer lugar. Não, não Sim. vem dizer que é só E o uma coisa Brasil. que é maravilhoso, aqui eu paro o carro assim na rua, né? Aí Uhum. tiro a cadeira, vou atravessar. Em menos de 5 minutos, brasileiro é assim. Vem um Sim. monte de gente perguntando: quer ajuda? Aham. Cara, eu fiquei lá na Europa, eu saí da cadeira, fiquei esperando meu amigo, fiquei tipo 40 minutos, ninguém me ofereceu nada. Em Nova York também, o pessoal se atravessava na minha frente, foi bem, bem louco assim, e nada, mas tudo bem, né? A gente já aprende. E eu fui Aí eu sozinha para fiquei, Nova York. caramba. Mas quando eu pedi ajuda, porque era uma inclinaçãozinha que eu não Sim, tinha muito acesso à cadeira sozinha, e eu tenho muito isso, sabe? Eu não tenho vergonha de pedir ajuda. eu Eu também acho que não. a gente não tem a Não. vergonha de pedir. É porque as pessoas não sabem, na verdade, o que eu preciso. Se eu Sim, não falar o que eu preciso, o outro não sabe. Eu só falo assim: o que eu não conseguir, eu vou te pedir, isso. O que me né? incomoda é quando as pessoas vêm e fazem sem pedir se tu permite, sabe? Te toca, te Aí não me empurra. incomoda. Isso, Eu sou a pessoa mais cara de pau do mundo, amiga. A pessoa fala pra mim assim: quer uma ajuda? Às vezes eu não preciso. Eu falo assim: eu quero. Eu tô com os não, boletos do não, não. condomínio que eu não Se paguei. a, se a pessoa pergunta, sim, mas quando a pessoa já vem, sabe, te empurrando, já vem te levando, já vem te. Porque escadas também é uma dificuldade para mim. Aí a pessoa já te pega por trás e já vai te erguendo sem pedir tua autorização. Isso me incomoda. Me incomoda. Eu acho que eu já levo assim tão na boa, né? Quando eu tô assim, alguém leva a cadeira pro lado, eu falo: pra onde que eu vou mesmo, hein? Vai. Eu não sei, você tá me levando? Só me leva pra um lugar legal, pelo amor de Deus. Tenho Porque que as pessoas aprender, nem perguntam pra tenho que onde você aprender a ser vai, mais né? leve nessa situação, nessas situações. Né? Mas eu acho que é mania de brasileiro de querer ajudar, Sim, sabe? Ele tem tanta vontade de te ajudar que ele te atropela no quesito de educação mesmo, de sim. finesse. Não é por maldade. Às vezes Uhum. é uma ajuda que me atrapalha, assim. Eu percebo, por exemplo, eu gosto de chegar, tipo, numa reunião, eu consigo tocar a cadeira e me dá uma autonomia. Sim. Aí quando eu falo assim, eu vou entrar, aí vem alguém e empurra a cadeira, numa situação que Uhum. eu consigo levar. Tá. Aí eu falo assim: você vai empurrar? Então tá, deixa eu cruzar as pernas. Sabe? E vou na boa, porque pô, eu sei que o cara só quer me ajudar, Sim, né? porque eu também não me importo de ser ajudada, mas eu não importo, eu me incomodo se a pessoa antes dela me pedir ou antes de nós conversarmos já fazer a ação, sabe? Nesse sentido. Agora, Sim. se te ajudar, eu para tudo, ele se pode levar e tem que ter força ainda, eu brinco com eles, né? Uma outra questão que eu queria ver contigo também da parte da saúde e da parte da educação. O que você pensa sobre para nós, e principalmente agora, nesse período que nós temos que estudar EAD, se está adaptado, se está adequado para as diversas deficiências. Como que você enxerga isso? Olha, eu acho que a cultura ela é fundamental para qualquer indivíduo, Sim, né? Muitas vezes o indivíduo ele deixa de conquistar um direito porque ele não tem conhecimento. sim. Quando você tem conhecimento dos seus direitos, você se torna um cidadão muito forte perante um sistema. Então, é de suma importância, né, que a pessoa, por exemplo, eu vejo pessoas com deficiência, e isso me entristece muito, que a própria família acha que ela não precisa ir à escola. Escola não é só para É. didática. Escola, a gente faz socialização do indivíduo. A gente coloca aquele indivíduo para poder viver numa sociedade. Sim. Eu tenho casos, né, aqui no mercado do Rio de Janeiro, onde eu sou Eu parceira vou da ter que dona do mercado, a encerrar gente para a gente voltar, porque já está terminando a primeira hora, depois a gente volta mais um pouquinho, pode ser? pode Para ser. não ficar pela metade aqui.